Nesta videoaula, nós vamos estudar os conceitos de voz média. Nós iniciaremos esta nossa videoaula mostrando algumas fragilidades e algumas contradições existentes na teoria das vozes verbais da gramática normativa. Nessa discussão, nós localizaremos e exemplificaremos os conceitos de voz média a partir da perspectiva linguística, tomando como base o trabalho de Rocha. Vamos iniciar, então, reconhecendo um problema na teoria da gramática normativa, que é o de que ela desconsiderou um importante conceito denominado voz média. Os conceitos, na verdade, de voz média na teoria gramatical são variados, então nós precisamos de início reconhecer essa variedade. Mas, de um modo geral, eles tentam enquadrar o que não consegue ser captado pelos conceitos de voz ativa e passiva, e até mesmo pelo conceito de voz reflexiva. Vejamos a seguir as diferentes noções de voz média apresentadas por alguns estudiosos. Maldonado, num trabalho de 2009, ilustra a diferença entre voz reflexiva e voz média a partir dos seguintes exemplos. Ele curou-se, que está na voz reflexiva, e ele melhorou, que está na voz média, de acordo com esse estudioso. A voz reflexiva é um caso em que o sujeito mantém o controle de suas ações direcionadas a ele mesmo. Então, nós temos ele curou-se. Já a voz média desenvolve eventos que não são controlados pelo sujeito, como em ele melhorou. A diferença, então, entre essas vozes é que na voz reflexiva, o sujeito controla a ação a ele mesmo dirigida. Já na voz média, o sujeito não detém esse controle da ação verbal que recai sobre ele. Os exemplos que eu vou mostrar agora ilustram exatamente essa diferença. O menino se penteou, que está na voz reflexiva, e o menino alegrou-se, que está na voz média. Outros autores, como Camacho, no trabalho de 2003, também consideram os verbos pronominais como voz média. Então, vamos analisar essa citação do trabalho de 2003 do professor Camacho. Como era comum nas línguas clássicas, o léxico do português dispõe de classes de verbos exclusivamente médios, como queixar-se, apaixonar-se, e de classes de verbos médios que se opõem a classes de verbos transitivos, como se vê, respectivamente, em levantar-se, que é o médio, versus levantar, que é o verbo transitivo, virar-se, o médio, versus virar, que é o transitivo. Diferentemente dos reflexivos, não há, nesses casos, comutação plausível entre o clítico, no caso C, e outro sintagma nominal, com preservação de compatibilidade semântica. Segundo Camacho, então, os verbos médios, incluindo aí o verbo queixar-se, que é considerado pronominal pelas gramáticas normativas, diferem dos reflexivos por não poderem substituir o clítico por outro termo, sem alterar o significado da sentença. Então, na voz reflexiva, por exemplo, o menino se penteou, nós podemos substituir o clítico se por outro sintagma e teremos uma sentença semanticamente equivalente. Por exemplo, nós teríamos o menino penteou a si próprio. O mesmo já não ocorreria na frase média. Desse modo, nós não poderíamos dizer, por exemplo, o menino alegrou a si próprio. Assim como também não poderíamos dizer o menino queixou a si próprio. Portanto, verbos como pentear-se, alegrar-se e queixar-se não deveriam ser incluídos na mesma classificação de verbos pronominais, como faz Segala no trabalho de 2010. Isso por quê? Porque há diferenças importantes entre esses verbos que deveriam ser melhor classificadas e ainda deveriam ser classificadas dentro do contexto de vozes verbais.
Nesse sentido, a voz média, para alguns autores, também tem incluído um outro tipo de construção, chamada também de construção ergativa. Apesar de a construção ergativa não estar incluída no sistema de vozes verbais da gramática normativa, esta construção é aceita e discutida por linguistas como Camacho, por exemplo, que também a definem como voz média, conforme a abordagem sugerida por Kleiman, do seguinte modo. Então vamos observar novamente uma citação de Camacho. As sentenças formalmente ativas, cujo sujeito é não afetado, serão consideradas sentenças básicas de diátese ativa, ou seja, de voz ativa. Enquanto as sentenças também formalmente ativas, mas cujo sujeito é afetado, serão consideradas sentenças básicas de diátese média, ou seja, de voz média. Observamos então que é exatamente esse tipo de abordagem feita por Camacho que falta na teoria da gramática normativa. Aqui nós temos uma tentativa de explicar as vozes verbais em um panorama mais amplo, em que se aliam as formas verbais com a sua dimensão sintático-semântica. Segundo, então, a definição de voz ou diátese média apresentada por Camacho, teremos que a sentença abaixo configura um exemplo de voz média. Então, a sentença: o menino cortou o cabelo. Esse tipo de construção representa um problema para a gramática normativa. Eu digo que representa um problema porque, na verdade, essa sentença sequer é analisada pela gramática normativa. O máximo que nós encontramos é algo semelhante, mas também não totalmente equivalente ao que é comentado na gramática de Bechara, nessa citação que eu trago aqui. Então, é preciso não confundir voz passiva e passividade, diz Bechara. Voz é a forma especial em que se apresenta o verbo para indicar que a pessoa recebe a ação. Por exemplo, ele foi visitado pelos amigos, alugam-se bicicletas. Passividade, por sua vez, é o fato de a pessoa receber a ação verbal. A passividade pode traduzir-se, além da voz passiva, pela ativa, se o verbo tiver sentido passivo. E aí Bechara cita o exemplo: os criminosos recebem o castigo merecido. Percebemos aqui, então, uma contradição lógica na gramática de Bechara, e essa contradição é explicada no trabalho de Rocha, que nós estamos usando como texto base para esta aula. Essa contradição lógica, então, é percebida quando se confronta a conceituação de voz verbal e a noção de passividade. Então, Bechara nos diz que a passividade pode traduzir-se, além de na voz passiva, pela voz ativa, e nos apresenta o seguinte exemplo, então, de voz ativa: os criminosos recebem o castigo. A definição de voz passa obrigatoriamente, como nós vimos desde a nossa videoaula anterior, pelos critérios sintáticos semânticos. Então, se por um lado a sentença os criminosos recebem o castigo satisfaz o critério sintático de voz ativa, ela não satisfaz o critério semântico, que é exatamente o seguinte: o sujeito deve ser agente da ação verbal. Desse modo, a sentença apresentada como voz ativa por Bechara não corresponde a uma sentença ativa prototípica. Por quê? Porque o sujeito, os criminosos, não é agente da ação. A crítica de Aui, num trabalho de 1983, citando a gramática de Bechara, também identifica como problemático este aspecto da teoria das vozes verbais na gramática normativa. Qual aspecto, então? Vamos ver na citação de Aui. Justifica-se a diversidade de análise em decorrência da diversidade de conceituação. Todavia, inaceitável e danoso é conceituar sobre o aspecto formal, ou seja, usar um critério formal para conceituar,
e, por outro lado, analisar sobre o aspecto semântico, analisar sobre o aspecto do sentido, ou vice-versa. Incoerente é, por exemplo, afirmar que a passividade pode traduzir-se, além da voz passiva, pela ativa, se o verbo tiver sentido passivo. Por que é incoerente? Porque o autor definiu voz ativa como a forma em que o verbo se apresenta para normalmente indicar a pessoa a que se refere a prática da ação, ou seja, para indicar o agente daquela ação e não para indicar o paciente. A questão, então, da confusão conceitual da gramática normativa, quando ela tenta distinguir a noção de vozes verbais e a noção de passividade, se desdobra como uma consequência do fato de essa gramática não operar com o importante conceito de voz média. Por exemplo, a gramática normativa, por não incluir o conceito de voz média em sua teoria, não consegue distinguir a diferença entre as sentenças abaixo. Então, o menino cortou o cabelo e o menino cortou o papel. Vejam que em o menino cortou o cabelo e em o menino cortou o papel, nós percebemos que há uma grande diferença. Apesar de ambas terem a forma ativa, a primeira, o menino cortou o cabelo, possui um sujeito passivo, um sujeito então paciente. E a segunda possui um sujeito ativo, ou seja, um sujeito que é agente da ação de cortar, pelo critério sintático semântico de definição de voz verbal. Então, o critério sintático define o sintagma nominal, o menino, como sujeito. E o critério semântico vai atribuir a esse sujeito casos diferentes. Então, um papel temático que é de paciente, no primeiro exemplo, e um papel temático que é de agente, no segundo exemplo. Perini, no trabalho de 2007, define esse tipo de construção, a de voz média, como diátese ergativa, citando a sentença "o leite esquentou". Nesse caso, ele diz o seguinte: o sintagma nominal pré-verbal, sujeito, portanto, no caso de "o leite esquentou", o leite, né, não é agente, mas paciente. Isso acontece com um grande número de verbos. E descrevemos o fenômeno associando o esquentar à diátese ergativa, ou seja, que é composta de sujeito paciente. A construção ergativa seria, portanto, uma construção que possui uma forma ativa, mais um sentido passivo. Nos exemplos, alguém quebrou o vaso, nós temos então claramente uma voz ativa. Em o vaso foi quebrado, nós também temos claramente uma voz passiva, no caso analítica, assim como nós observamos na nossa videoaula anterior. Já em quebrou-se o vaso, nós temos aquilo que a gramática normativa tradicional chama de voz passiva sintética ou passiva pronominal, e que nós discutimos na nossa videoaula anterior, mostrando que atualmente no português, esse se já não indica mais uma passiva, mas indica um índice de indeterminação do sujeito. E por isso nós temos quebrou-se o vaso e quebrou-se os vasos, assim como vende-se a casa e vende-se as casas. Então, nós já problematizamos este uso específico. Agora, em o vaso quebrou, nós temos a voz ergativa ou a voz média, em que o constituinte que está no espaço de sujeito, o vaso, não é mais o agente dessa ação quebrar, mas sofre os efeitos dessa ação. Vejam que as construções ergativas, que são referentes à voz média, são constituintes do sistema de vozes verbais, apesar de a gramática normativa não contemplar essa forma de relação entre o sujeito e o verbo. A noção de voz média, então, seja ela definida como uma forma reflexiva, em que o agente da ação verbal não controla totalmente o evento, como nós vimos nos primeiros exemplos desta videoaula, seja ela uma estrutura conformativa e sentido passivo, não está contemplada na tipologia de vozes da gramática normativa.
E, no nosso entendimento, se essas construções são de algum modo uma combinação entre voz ativa e voz passiva, e mais, se elas são produzidas, se elas são realizadas na nossa língua, elas precisam ter um espaço numa gramática que se pretenda descritiva, ou seja, que vai observar os usos e que vai descrever esses usos. E assim nós finalizamos esta aula e nos marcamos um próximo encontro na próxima semana. Até mais!